Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e hoje a gente vai falar sobre A Cachorra, essa novela da escritora colombiana Pilar Quintana. Bom, aqui a gente vai ter um drama que gira em torno do desejo de ser mãe. Mas aqui a gente não vai ter aquelas temáticas, muito comuns nas narrativas contemporâneas que falam sobre a maternidade, como os debates sobre o parto humanizado, o futuro das crianças, as cobranças em torno da mulher e tudo mais. Na verdade, aqui a gente vai ter uma história muito restrita ao que acontece com a Damares. Essa é a nossa protagonista e ela mora em uma comunidade litorânea. E ela é uma pessoa de origem muito humilde, uma pessoa de poucos recursos, na verdade muito pobre, que mora com seu marido em um casebre. Na verdade, a Damares, ela vive com essa frustração de não ter sido mãe. Como ela já tem 40 anos e ela já esgotou todos os recursos que ela poderia para tentar ser mãe, ela já está habituada à ideia de que ela não vai conseguir realizar esse sonho. Então a vida dela acontece sempre as mesmas coisas, não tem nenhuma novidade, até o dia em que ela ganha um filhote de cachorro para cuidar, essa cachorra. E como é esperado, ela começa a desenvolver ali todo o seu instinto de maternidade, cuidando desse animal. E no começo da relação delas é uma relação muito afetuosa, muito carinhosa, de realmente uma mãe com um bebê. Porém, existe uma tensão que paira no ar desde o começo dessa narrativa. E aqui um ponto interessante desse livro é que a natureza ela tem um status de personagem. Então ela tem uma presença muito forte, ela está muito associada ao que acontece ali no entorno da vida da Damares. Então o mar, a gente pensa numa comunidade litorânea, já pensa um mar maravilhoso, um pôr do sol. Mas na verdade aqui o mar ele é retratado como uma força tão bela quanto traiçoeira. Ele está associado a algumas mortes que aconteceram, inclusive uma morte que aconteceu quando a Damares era criança e que frequentemente ronda ali os pensamentos dela e deixa ela um pouco atribulada com isso que aconteceu, porque ela teve uma participação indireta nessa morte. Então isso é um fato do passado dela que fica revisitando ela frequentemente. Além do mar, a gente tem a questão das chuvas, que acontecem de forma muito violenta, muito frequentes, que alagam tudo ali ao redor dela, dificultam até a transição entre a comunidade dela e outra comunidade, porque ela mora de uma forma meio isolada. E também a gente tem o calor, uma sensação de abafamento, tem a presença dos mosquitos, das formigas. Então tudo isso monta um cenário ali que dá uma sensação muito ruim, muito desconfortável. Então o tempo todo essa natureza ela é retratada na vida da Damares. Então a Damares tem essa cachorra, no começo uma relação muito afetiva, porém quando a cachorra começa a ter os seus primeiros episódios de rebeldia, a Damares já começa a ter ali uma postura um pouco diferente de resistência com essa cachorra. Então a cachorra começa a fugir de casa, ela vai para o meio da floresta com os outros cachorros, são ali do marido da Damares. Então a Damares já começa a ver que a cachorra talvez esteja sendo um pouco resistente aos seus ensinamentos. E essa tensão vai crescendo até o ponto em que a cachorra fica grávida. Esse é o ponto alto da tensão entre elas, porque é o momento em que a Damares não se vê mais como a mãe dela, mas sim como uma mulher, uma fêmea, inferior, porque a cachorra, sem qualquer esforço, sem qualquer responsabilidade, consegue engravidar. Algo que a Damares sempre quis e não conseguiu. Então ali a gente tem ali uma ruptura entre esse afeto delas e a Damares começa a querer se desfazer da cachorra, acaba não conseguindo, até que acontece o desfecho da história. E essa narrativa ela tem uma estrutura muito linear, ela lembra muito um conto, porque ela é muito direta, até simples, a sua composição, e acho que essa simplicidade, essa forma objetiva que a Pilar usa para escrever, também tem a ver com a rotina da protagonista, que tem uma vida sem grandes reviravoltas, sem grandes acontecimentos, sem muita perspectiva. Então é uma narrativa muito direta, que vai nos levar a um desfecho violento, um punch de violência, algo que a gente jamais esperaria de alguém que tem, de fato, o instinto maternal. Não vou falar o que é, mas aqui pela capa dessa edição brasileira a gente consegue ter uma ideia de que não é um final feliz. Então é uma leitura
fluida, que te prende, porque essa tensão ela vai te conduzindo, né, o teu interesse até o fim da história. Porém, algumas pessoas certamente vão achar um pouco indigesta, pesada e densa, principalmente ali na conclusão dessa história. Mas certamente é uma leitura muito válida, acho muito interessante, gosto muito dessa autora, já li Os Abismos, que é o romance dela, é um romance um pouco mais complexo, mas muito interessante, gostei bastante. E fica a dica, então, para quem está procurando uma leitura tranquila, uma leitura curta, cerca de 160 páginas, e que vale muito a pena. Então, me conta aqui nos comentários se você já leu, se você tem interesse, se você gostou. Se gostou desse vídeo, já curte, segue o Inventário da Leitura e fica ligado nos próximos vídeos. Até mais!